Tiago, capítulo 1, versículos 12 a 15, diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Bom, a gente tem aqui Tiago falando para os irmãos judeus que estão na dispersão, que foram espalhados, né? Então a gente já sabe que o público do Tiago, o destinatário do Tiago, são os judeus. Isso faz com que a maneira como Tiago escreve, a forma como ele escreve, a ênfase que ele dá é algo extremamente judaico que o povo judeu entende muito bem. Então, o propósito de Tiago escrever esses primeiros versículos aqui é para proporcionar maturidade para esses irmãos. A gente sabe que esses irmãos estão passando por uma situação delicada aqui, conflitos, lutas, dificuldades. Na semana passada a gente viu que existe uma relação muito delicada entre os ricos e os pobres. Os pobres estavam sendo oprimidos pelos ricos, obrigado, Davi, sendo oprimidos pelos ricos, e por conta dessa opressão, o povo judeu passava aqui por uma série de dificuldades. É por isso que no versículo 2 ele vai exortar esses irmãos, esses crentes que passavam por lutas e dificuldades, da seguinte forma: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então essa é a ideia nesse primeiro momento. O Tiago quer fazer com que esses irmãos, eles adquiram essa maturidade espiritual para lidar com as provações, para que eles saibam lidar com os conflitos, para que eles saibam lidar com as adversidades. Porque quando está tudo bem, irmãos, é joia, é ou não é? Quando está tudo bem, está tranquilo, está tudo certo, as crianças estão bem, os dentes não têm cárie, o cachorro está arrumadinho, está tudo certinho, está tudo tranquilo, está tudo joia, tranquilo. Agora, quando vem as lutas, quando vem as dificuldades, nós temos a tendência de murmurar, de reclamar, e o Tiago sabe disso, e ele escreve para esses irmãos para exortá-los, para que eles tenham uma postura diferente, porque aquilo que eles são em Cristo possibilita a eles a olhar para o sofrimento, olhar para a adversidade, olhar para a luta, para a dor, de uma forma diferente. Só que ele sabe muito bem que isso não é possível fazer com a força do braço, que não é possível obter esse tipo de maturidade simplesmente pelo meu histórico de convertido, que não é possível pelos cargos ou pelas funções que eu desempenho ministerialmente. Não é possível adquirir esse nível de maturidade por conta da posição que eu ou você se encontra. Aí é por isso que entra o versículo 5. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. O que o Tiago está querendo produzir na cabeça e na mente desses irmãos? Que eles não podem, através do seu autoconhecimento sobre Deus, chegar a um estágio em que eles tenham condições, pelas suas próprias habilidades, de ser o que o Tiago espera que eles sejam. Isso é dado por Deus. É algo que é adquirido através dessa relação com Deus, e não com a relação com a religião tão somente.
É por isso que existe uma diferença entre a sabedoria e o conhecimento. A sabedoria que o Tiago se refere, Sofia é o termo que ele usa aqui, é aquilo que você faz com o que você conhece. Isso é sabedoria. Não é aquilo que você sabe sobre Deus, não é o seu conhecimento sobre Deus, não é o seu conhecimento sobre a Bíblia, é o que você faz com aquilo que você conhece. Isso é sabedoria. É o mesmo princípio que o Salomão usa em Provérbios. O que é ser sábio em Provérbios? O que é ser sábio por Salomão? É você pegar o conhecimento bíblico que tem e aplicá-lo no cotidiano. É você usar a sabedoria, é usar tudo aquilo que você conhece sobre Deus e a Bíblia e usar no trânsito, usar na escola, usar na relação com as pessoas, usar na relação com seu empregado, com o seu empregador, usar na sua relação com seus filhos, com a sua esposa, com o síndico, com o vizinho. Isso é ser sábio para Deus. Não é a quantidade de conhecimento que você tem sobre Deus. Se esse conhecimento que você tem sobre Deus não é possível perceber no seu cotidiano, você não é sábio. Chame-se de qualquer coisa, menos de sábio. Porque o sábio é aquele que aplica no seu cotidiano o que conhece, inclusive nas adversidades, inclusive nas lutas. É exatamente por isso que faz sentido a palavra feliz no versículo 12. É exatamente por isso que é possível ter essa relação de felicidade nas lutas. E aí é bom dizer, irmãos, que a Bíblia, ela não faz a menor questão de conceituar a palavra felicidade. Você não vai ver definição de felicidade na Bíblia. Você não vai encontrar. O que é felicidade? A Bíblia não se preocupa em definir, conceituar a palavra felicidade. A Bíblia vai dizer que tipo de pessoa é feliz. O nosso grande problema é que a gente traz conceitos que nos são comuns aí de fora e tenta fazer com que esses conceitos se apliquem nas nossas relações, na nossa relação com o texto bíblico. Isso não é possível, porque aí nós vamos entrar em choque. Porque o que é felicidade para as pessoas aí fora? Inclusive, se você fizer uma enquete, nós já falamos sobre isso. Logo no início dos nossos estudos no Sermão do Monte, se você fizer uma enquete com algumas pessoas aí fora e colocar 10 perguntas, eu garanto que uma dessas perguntas, uma dessas respostas das pessoas com quem você irá conversar, elas vão dizer: não, o grande sonho da minha vida é ser feliz. Já ouviram? Eu tenho direito de ser feliz. Já ouviram isso? Eu quero ser feliz. Porque quando as pessoas falam em felicidade, elas estão pensando em quê? Felicidade é ausência de problemas. Felicidade é ausência de dor. Felicidade é ausência de luta. Só que quando a gente vai para o texto bíblico, especificamente aqui no versículo 12, olha o que a gente lê: feliz é o homem que suporta com perseverança a provação. E quando você volta lá no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, bem-aventurados, felizes são os que choram. Como? Se os nossos conceitos aí fora dizem: não, se eu estou chorando, óbvio, eu não estou feliz. Porque a Bíblia não está falando de uma felicidade que é resultado da condição que você está. A Bíblia não acredita numa felicidade onde as circunstâncias sejam favoráveis, ou seja, numa transformação das circunstâncias. Para a Bíblia, para as Escrituras, para Deus, a felicidade está na transformação do circunstante, não na transformação das circunstâncias. Por isso que é possível olhar para esse texto de versículo 12 e entender. Faz sentido. Feliz é o homem que suporta, mas ele suporta com perseverança a provação.
E aí o que é mais interessante, e Deus sabe muito bem que nós somos muito motivados pelas motivações, não é? Por isso que você vai fazer a pergunta, mas qual é a vantagem? A primeira bem-aventurança, Mateus capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados humildes de espírito. Qual é a vantagem, irmãos, de ser humilde de espírito num mundo de arrogantes? É porque é dos humildes de espírito o reino dos céus. Bem-aventurados humildes de espírito, porque é deles o reino dos céus. Qual é a vantagem de ser humilde de espírito num mundo de soberbos? Ora, a vantagem é porque é dos humildes de espírito o reino dos céus. É a mesma coisa aqui. Qual é a vantagem? Qual é o benefício para nós sermos perseverantes, ou seja, sermos felizes em suportar a provação? Qual é a vantagem disso? Sabe por quê? Sabe qual é a vantagem? É porque depois disso você receberá o quê? A coroa da vida. Porque a coroa da vida está reservada exatamente para estes que suportam com perseverança a provação. Porque após a provação, estes receberão de Deus o prêmio. O prêmio. Tudo que você faz hoje é com a motivação de ter alguma coisa. Por que você acorda cedo para trabalhar? Por que você acorda cedo para estudar? Por que você acorda cedo para fazer as coisas? Porque na sua cabeça está o retorno. Você está pensando no retorno que isso lhe trará. Você está pensando no lucro que você vai obter por conta do seu envolvimento com a sua profissão, das horas que você investe estudando. Você tem uma motivação por trás, que é a motivação de obter algo em cima daquilo que você se dedica. É a mesma lógica aqui. É a mesma lógica. Deus sabe muito bem do material que nós somos feitos. Ele sabe que nós funcionamos dessa forma. É dessa motivação, é trabalhar na nossa motivação. Irmãos, felizes nós somos quando suportamos com perseverança a provação. Lembra, conta uma história de que, na verdade não era uma história, é um fato, de que a marinha inglesa, para construir os seus navios, os mastros dos navios, para eles escolherem os mastros, eles iam nas colinas mais altas, selecionavam as árvores bem pequenas, e quando eles chegavam à conclusão de que aquela árvore poderia ser um mastro para o seu navio, sabe o que eles faziam? Tiravam todas as árvores ao redor, num raio de alguns metros, tiravam todas as árvores ao redor. Sabe por quê? Para que ela aguentasse os ventos e não tivessem outras árvores para atrapalhar, exatamente para que os ventos mais fortes batessem nessa árvore e ela, ao passar dos anos, conseguisse resistir às tempestades. E crescia resistindo a essas tempestades. E aí, quando chegava no ponto, essas árvores serviriam para ser os mastros dos navios de guerra, os navios mercantes. Sabe por quê? Porque elas estavam prontas para aguentar os mais fortes ventos. Os ventos, as tempestades acabavam com as árvores? Não. Tornavam essas árvores ainda mais fortes, mais resistentes. As provações, meus irmãos, as lutas, elas não surgem, elas não vêm com o propósito de nos destruir. As lutas, as provações vêm com o propósito de nos tornar pessoas mais fortes. Com essa força estando onde? Em Deus, que nos sustenta. As lutas, elas existem com o propósito de fortalecer a nossa fé. Passamos por lutas, acabamos de contar um hino, né? Temos por lutas passadas, umas temíveis, cruéis,
Alguns dos irmãos aqui passam por lutas difíceis, variadas. O Tiago usa esse texto, esse termo, várias provações. Mas em todas essas provações existe graça de Deus suficiente para te sustentar em todas elas. Em todas elas. A nossa responsabilidade é, assim como essas árvores, resistirmos com perseverança, dedicação, porque no final o que nos aguarda é a coroa da vida. No final, o que nos aguarda não são aplausos, não é um pomposo salário, não é a estabilidade de uma carreira, não é por isso que nós resistimos. O final que nos aguarda é a coroa da vida. Sabe o que é lamentável, irmãos? Sabe o que é lamentável, o que nos constrange? É que nós passamos anos e anos das nossas vidas nos dedicando, sendo extremamente perseverantes em aquilo que simplesmente vai nos dar uma condição temporária de desfrutar de uma velhice tranquila, confortável. Nos preocupamos tão somente com isso, achando que isso é o que realmente importa, quando a palavra de Deus diz que não. Nós temos que ter o cuidado para não invertermos a ordem. É importante viver de maneira confortável. Eu estou falando contra o conforto? De forma alguma, irmãos. De maneira nenhuma. Não estou querendo fazer apologia aqui à pobreza, ou de que você vai agora se desfazer de nada, absolutamente nada disso. Nada disso. O que eu estou querendo dizer é onde está a nossa segurança. É onde você e eu depositamos a nossa estabilidade. A nossa segurança está na estabilidade de um cargo público. A nossa segurança está de fato no conforto de uma casa, na segurança de um carro, na segurança dos bens, da minha conta bancária. A nossa estabilidade está aí. Os filhos de Deus, os discípulos de Jesus, confiam no Senhor. Não confiam em carros nem em cavalos. Eles confiam no Senhor. Essa é a característica marcante dos filhos de Deus. Eles confiam, depositam toda a sua segurança e confiança no Deus em que eles dizem que acreditam. Por isso que nós temos que ter o cuidado e fazer essa reflexão, vez por outra, para saber se o nosso discurso está compatível com a nossa prática. Eu tenho que fazer isso, você também tem que fazer a reflexão, a análise, o exercício de refletir sobre a sua vida. E refletir nesse seguinte aspecto: será que aquilo que eu falo, será que aquilo que eu digo crer, é possível perceber na minha relação com as coisas e com as pessoas? Será que a minha prática, ela autentica, ou aquilo que eu falo é autenticado, carimbado com aquilo que eu faço? É isso que o Tiago está querendo produzir nesses irmãos. Aguentem, perseverem, porque quem prometeu não fui eu, irmãos. Não fui eu que prometi aos irmãos a coroa da vida. Quem prometeu foi Deus. Foi Deus. E o Deus em quem nós cremos é o Deus que cumpre com aquilo que promete. Exatamente, irmã Kilvia. Cumpre com aquilo que promete. As pessoas, elas nos traem, elas falham conosco. Deus não falha, irmãos. Deus não falha. 1 Pedro vai dizer que a nossa esperança, ela é viva e ela é real, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Se ele disse, acredite, vai acontecer. Vai acontecer.
Agora, o que aparece, que acontece no versículo 13, e isso é muito comum acontecer no Tiago. Você não percebe muito isso no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele desenvolve um raciocínio que tem uma certa lógica. Não estou querendo dizer que o Tiago não tem lógica naquilo que diz, de forma alguma. Mas o que aparece é que os versículos, eles não estão muito conectados um com o outro. Estamos falando aqui sobre perseverança na tribulação, sobre permanecer firme quando os ventos da adversidade soprarem sobre nós ou sobre nossa casa. E aí no versículo 13, parece que o Tiago entra em outro assunto. Só parece. Sabe por quê? A gente vai olhar, a gente vai observar e vai perceber que a ideia que está na mente do Tiago é a mesma. Ele diz no versículo 13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então o Tiago está querendo esclarecer algo aqui. Porque nós temos uma facilidade muito grande, irmãos, de inverter as coisas. De inverter. Os irmãos lembram quando Jesus é tentado no deserto? Ele é tentado no deserto, ele passa por uma prova no deserto, ele está sendo testado no deserto, e o diabo vem com o propósito de inverter a ordem, inverter o propósito. Deus estava provando, testando a Jesus no deserto, e o diabo vem com uma outra proposta para tentar, porque a provação, a luta, ela não vem com o propósito de nos aniquilar, de nos destruir. A luta vem com o propósito de aumentar a nossa fé. A tentação, sim, a tentação vem com o propósito de acabar com você. A tentação vem com o propósito de fazer você cair. A provação, o teste, vem com o propósito de aumentar, fortalecer a sua fé. A tentação vem com o propósito de fazer você cair. O que acontece com Jesus no deserto? 40 dias sem comer. Chega o diabo e diz o quê? É simples. Pede que essas pedras se transformem em pães. Perceberam a diferença? A tentação vem com o propósito de fazer você perder o foco, sair da possibilidade de aprender por conta da luta que está passando, da adversidade que está passando, e escolher o caminho mais fácil. Essa é a ideia. E a resposta de Jesus é: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Percebam a habilidade, o discernimento no momento de vulnerabilidade, na tentação, na luta, na prova, na provação, no teste. No momento vulnerável, Jesus nos dá uma prova de que Ele estava atento com a proposta, com a armadilha, com a cilada que lhe surge. Por isso que é durante a luta, durante um momento de vulnerabilidade, é que as tentações vêm com seus ataques. E aí qual é o meu e o seu papel? Identificar, fazer uma leitura correta daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Até que ponto isso é o teste de Deus, a aprovação de Deus? Nós temos na Bíblia homens que foram testados, provados. Vários exemplos: Abraão, Jó. Vários homens de Deus que durante a sua caminhada tiveram a sua fé testada, provada. José, olha o que José tem que passar para poder chegar naquele nível de relação com Deus. Moisés, 80 anos, depois de 80 anos com Deus, teve aquela experiência de guiar todo o povo, 80 anos sendo preparado para aquilo. Provado por Deus. Chegou o momento, Moisés, é agora. Chegou o momento, José, depois de 13 anos, é agora. Por isso que você tem que ter cuidado
quando você está no momento de luta, de dor, de sofrimento, porque a tendência é você estar cada vez mais vulnerável nesse momento. E aí você tem a facilidade de perder essa percepção, esse discernimento. Por isso que a tentação, quando ela vem, ela não vem por Deus, não é Deus que manda a tentação. É isso que o texto bíblico está dizendo. Deus é santo demais para ser tentado e amoroso demais para tentar alguém. A Deus não a ninguém tenta. Porque a tentação vem com o propósito de nos fazer cair. E a provação da nossa fé vem com o propósito de nos fazer crescer. Só que para isso, irmãos, a gente precisa do discernimento para saber aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Por isso que mais uma vez se faz necessário o quê? Versículo 5, sabedoria. Sabedoria. Percebam como não é simples, percebam como não é tranquilo, percebam como não é tão fácil como alguns dizem aí fora que é. Como é tão simples. Por isso que Jesus vai dizer para os seus discípulos, Lucas capítulo 9, versículo 23, se, você não é obrigado, se, perceba a conjunção de condição, se você quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Não é tão simples como alguns pensam que é. Exige de mim e de você a capacidade, a habilidade dada por Deus de discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. É por isso que agora, a partir do versículo 14, e é bom que se diga que o Tiago aqui no versículo 13 não tem a intenção de tratar sobre o problema do mal aqui. O mal aparece, a palavra mal aqui, ele não tem a intenção aqui nesse momento de dizer quem criou o mal, Deus criou o mal. Não tem essa intenção, porque está óbvio para Tiago que Deus não é o autor do mal, não existe nele mal algum. Deus não é o autor do mal. E aí a partir do versículo 14, ele conta para nós o processo do pecado. Ele vai dizer que, ao contrário de acharmos que Deus está proporcionando a mim e a você essa possibilidade de cair, ele vai dizer que não. Isso é feito por nós mesmos. Sabe por quê, irmãos? É por isso que quando ele vai falar sobre desejo, ou a palavra cobiça aqui, essa palavra cobiça ou desejo, ela não está falando de algo que é inerentemente mal. Porque nem todos os desejos são maus, sim ou não? Por exemplo, os irmãos estão com desejo de comer alguma coisa. Um desejo natural de comer. Daqui a pouco os irmãos podem fazer isso lá na cantina, né? Os irmãos estão com desejo de comer. Isso é mal? Isso é ruim? Não é ruim. Os irmãos estão com sono. Eu espero que não. Pelo menos agora. Não durmam agora. Não durmam. Isso é ruim? Não. Mas sabe qual é o nosso problema? É que a gente consegue transformar aquilo que é algo natural, que é bom, que é útil, em pecado. Nós conseguimos transformar o desejo de comer em glutonaria. Nós conseguimos transformar o sono, que é algo normal, natural, em preguiça. Nós conseguimos fazer isso. Por isso que aqui o versículo 14 vai dizer, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelos seus próprios desejos, que podem num primeiro momento ser legítimo, mas a nossa capacidade, na nossa capacidade humana pecaminosa, nós conseguimos transformar aquilo que era bom, legítimo, natural, em nossa própria ruína.
Conseguimos transformar um desejo normal, natural de comer em glutonaria. Conseguimos transformar um desejo normal, natural do sono em preguiça. Conseguimos fazer uma prova para passar em um concurso público, ou seja ele qual for, que é algo normal, natural, legal, certo, justo, correto, mas podemos passar nessa prova através da cola. Percebam? É isso que o Tiago está querendo fazer. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, por aquilo que está dentro de mim e de você. Por isso, irmãos, que nós temos uma capacidade enorme para nos autodestruir. E a gente acha que é os outros que querem o nosso mal. Mas existe dentro de mim, de você, um botão escrito: destrua-se. Sabe o que é o mais trágico? É que alguns têm a coragem de apertar. Tem alguns que têm a coragem de tirar o botão, a capa que protege esse botão. E aí, irmãos, aí acontece aquilo que aconteceu no Éden. Foi a mulher que o Senhor me deu. Aí a mulher: não, foi a serpente. Não, foi o diabo. Já ouviram isso? Foi o diabo, pastor. Poxa, foi o diabo. O texto não está dizendo que foi o diabo. O texto não está dizendo que foi sua esposa. O texto não está dizendo que foi seu esposo, seu vizinho, seu patrão, seu colega de trabalho, seu professor. O texto está dizendo o quê? Cada um. Você, eu, somos tentados pela nossa própria cobiça. A culpa é minha, a culpa é sua, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua, a culpa não é de mais ninguém, é minha e sua. É isso que está escrito aqui, irmãos. É isso que o Tiago está querendo fazer com a gente. Fazer com que a gente entenda que existe uma capacidade enorme em mim e você para nos afastar de uma maneira violenta de Deus. Violenta. E o que Ele está querendo produzir em nós é essa habilidade, essa sabedoria que vem de Deus para conseguirmos interpretar as coisas que acontecem ao nosso redor. E é por isso que ele vai dar os passos de como isso acontece no versículo 15. E a gente vai caminhar para o final. Nossa, vamos caminhar mesmo para o final. Olha o que ele vai dizer no versículo 15. Então, a cobiça, esse desejo de... Só que é o seguinte, irmãos, antes, só me permitam voltar aqui, que eu não posso deixar passar duas palavras que são muito importantes aqui no versículo 14. Atrai e seduz. Ele usa duas figuras aqui. A ideia do atrair é um caçador. Os irmãos lá dos ribeirinhos lá sabem o que é caçar, né? Dos indígenas, vão lá, eles vão atrair a caça. O que eles fazem para atrair a caça? Uma armadilha. Uma armadilha. Só que os animais são seres irracionais. E aí eles conseguem cair nessas armadilhas, porque eles não têm a capacidade de raciocinar, de estabelecer o raciocínio, de pensar de que se ele comer, ele está vendo aquela estrutura toda ali, mas ele é guiado tão somente pelo cheiro do que está ali, ele é atraído pela isca, que é a outra figura de linguagem que ele usa aqui, o pescador. Sabe o que o Tiago está querendo dizer para nós? Que quando nós cedemos aos nossos anseios, aos nossos desejos pecaminosos, nós estamos agindo como se nós não tivéssemos a capacidade de raciocinar e de chegar à conclusão de que nós não podemos fazer aquilo. Nós estamos deixando de lado, abrindo mão da capacidade que nos distingue dos animais, que é a capacidade, a habilidade de organizar as ideias, o raciocínio.
e indo tão somente de acordo com o nosso instinto. Isso é trágico, irmãos. É por isso que, mais uma vez, irmãos, nós não podemos tratar o pecado de maneira emocional. Toda vez que você trata pecado de maneira emocional, sabe o que acontece? Você peca. Eu peco. Nós pecamos. O pecado deve ser tratado através da razão. Da razão no seguinte aspecto: você está sendo tentado. A tentação em si é pecado? Não, não é. E aí, a ideia que está por trás é que você pensa, você raciocina: eu estou sendo tentado a fazer tal coisa que desagrada a Deus. E aí você vai pensar sobre isso. Puxa, mas se eu cair, se eu fizer, se eu ceder a essa tentação, o que vai acontecer? E aí você faz aquela relação de coisas que possivelmente vai acontecer. E aí no final delas, você coloca o resultado da equação. Qual é o resultado da equação quando a gente cede ao pecado? Tragédia. Tragédia. Distanciamento de Deus, dependendo do que você pretende, está tentando fazer algo catastrófico. Aí você, diante desse resultado, faz o quê? Não. Não. Não, porque não sou obrigado a pecar. Não sou escravo do pecado. Romanos 6 nos garante isso. Nós não somos obrigados a pecar. Toda vez que eu e você pecamos, saiba disso. Você pode esquecer de tudo o que eu falei, mas não esqueça disso. Toda vez que eu e você pecamos, nós fazemos isso voluntariamente. Eu e você fazemos porque queremos. Porque obrigado nós não somos mais. Amém? Nós não somos mais obrigados a pecar. Nós não somos mais escravos do pecado para que nós obedeçamos aos seus desejos tão somente. A Bíblia diz que nós fomos libertos do pecado. A graça de Deus, Jesus Cristo, nos libertou. Só que as armadilhas, elas continuam sendo postas pelo inimigo das nossas almas. As iscas continuam no caminho com o propósito de nos afastar dele. E você precisa desse discernimento, dessa sabedoria para identificar estas armadilhas e estas iscas. Porque senão, fatalmente cairemos. Conhecem pessoas que caíram? Conhecem pessoas que não souberam identificar as armadilhas, as iscas? Não tiveram discernimento para lidar? E veja, irmãos, não estou falando de coisas, a gente tem a tendência de pensar em coisas elevadas, né? Quando a gente se fala de pecado, adultério, que mais? Roubo, que mais? Crimes. Não estou falando só disso. Estou falando de fofoca, estou falando de maledicência, estou falando de suborno, seja ele em qual nível for, porque a gente tem a tendência de colocar essas coisas mais distantes da gente, né? Não, isso aqui é muito longe. O pastor está falando de coisas que eu não faço, né? Não, estou falando de coisas triviais, aquelas coisas que a gente tem a tendência de fazer vistas grossas. Está incluído tudo aqui, irmãos, está tudo aqui. Armadilhas, as iscas, cuidado com isso, irmãos. Temos que ter cuidado com isso ou não? Sim, temos que ter, porque olha só a lógica que ele vai usar agora. Então, a cobiça, depois de haver concebido, ele usa uma linguagem agora e o nome desse filho, sabe qual é o nome do filho? Pecado. É a concepção, a ideia de depois de haver concebido, ele dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? Vida, alegria, paz, felicidade. Não. O pecado, uma vez consumado, produz, gera
morte. Romanos 3:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. É a morte. Por isso que o Tiago está dizendo para esses irmãos e para nós que o pecado deve ser tratado como pecado. O lugar do pecado, o lugar dos nossos desejos. Por isso que eu e você não devemos ser escravos dos nossos desejos. Pelo contrário, esses desejos devem estar subordinados a Deus e a sua palavra. Só que isso, irmãos, isso é uma atividade, isso é um exercício que deve ser feito por mim e você, não uma vez por semana. Não é uma vez por semana ou porque nós estamos aqui estudando Tiago e nós somos obrigados por conta da exposição do texto a tratar sobre isso. Isso deve ser encarado por nós, por mim, por você, como algo vital. Vital. Você encara algumas coisas na sua vida como algo vital. Se alimentar é vital. Cuidar da saúde é vital. Cuidar do seu corpo é vital. E da saúde espiritual, meus irmãos. Cuidar desse aspecto aqui é vital para a nossa saúde espiritual. E aqui ele está falando dessa relação do mal, né? Daquilo que há de ruim dentro de cada um de nós. Isso a gente sabe muito bem, porque o mal habita também em nós e nós lutamos contra essa velha natureza. Mas e a origem do bem? E a origem do bem? Qual é a origem do bem? Interessante, né? Uma boa pergunta que o Tiago agora vai fazer, o contrapeso, o balanço. Qual é a origem do bem? A origem do bem a gente vai ver na nossa próxima conversa sobre Tiago. É a próxima reflexão que ele vai nos levar a fazer, a pensar sobre a origem do bem. Assim sendo, meus irmãos, o que eu gostaria de fazer com que os irmãos saíssem daqui refletindo exatamente pelo fato de que nós devemos sim depender de Deus. Devemos sim depender de Deus, do Espírito Santo, para nos dar condições de fazer isso que está aqui nesse texto, porque sem a presença de Deus, sem a atuação do Espírito Santo, nós não temos condições de dar um passo sequer em direção a isso que nós vimos aqui nessa noite. Por isso, meus irmãos, nós somos totalmente dependentes de Deus e do seu Espírito para nos fazer caminhar dessa forma. Caso contrário, estamos perdidos. Mas Deus está em nós. O seu Espírito habita em nós, com o qual nós fomos selados. E é esse Espírito que nos conduz a toda a verdade. Nos submetamos a Ele, irmãos. Nos submetamos a Deus, ao seu Espírito e à sua palavra. E cuidado com você mesmo. Com você mesmo. Eu devo ter cuidado comigo mesmo. Tenha cuidado com você mesmo, porque existe um botão de autodestruição em você. Afaste-se dele. Mas para você se afastar dele, você precisa se aproximar de Jesus. Você precisa se aproximar das Escrituras. E aí você vai manter distância desse botão que tem a capacidade de me autodestruir. Vamos orar?